CPI da pandemia deixou para depois do recesso o depoimento do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele foi citado por personagens já ouvidos na comissão sobre o caso Covaxin. As negociações do Ministério da Saúde para a compra de doses deste imunizante são um dos principais alvos de investigação da comissão. A gente conversa agora sobre o que acontece na comissão no retorno e, antes disso, até durante o recesso, com o senador Marcos Rogério, da base governista. Senador, bem-vindo, boa tarde, obrigada pela entrevista. Eu já começo, senador, com um assunto que é notícia aqui no 360. Renata Agostini e Raquel Vargas trouxeram o vídeo do ministro Eduardo Pazuello com pessoas que se dizem intermediárias da vacina da Coronavac, contradizendo o que disse Pazuello na comissão, na época em que foi ao seu depoimento, de que não caberia a um ministro negociar vacinas. E o pior é que o vídeo mostra também o comprometimento de Pazuello, dizendo que num período curto, no mais curto prazo possível, palavras do ministro no vídeo, haveria a possibilidade de negociação de 30 milhões de doses da vacina por um valor, inclusive, maior do que era ofertado pelo Instituto Butantan. Qual deve ser, então, sabendo-se que esse deve ser um dos assuntos que estarão no centro de debate da comissão no retorno, qual deve ser, então, o posicionamento e a estratégia da base governista para se defender dessa acusação? Bem, boa tarde a você, boa tarde ao amigo da CNN, um prazer participar novamente. Eu não sei, assisti um vídeo aqui, mas eu não sei se esse vídeo foi gravado por alguma câmera escondida ou se foi o próprio Ministério que gravou, que emitiu a gravação, dentro da lógica de transparência que deve nortear a administração pública. Pela maneira como está sendo explorada essa imagem, essa gravação, me pareceu que fosse um grampo, uma interceptação. Mas o que eu tenho visto aqui se trata de um vídeo gravado pelo próprio ministro dentro da lógica de transparência que deve nortear a administração. Outro aspecto, ele não chama, ele não marca essa reunião com representantes dessa empresa, dessa farmacêutica. Essa reunião está acontecendo onde deve acontecer, que é justamente na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, pasta ou setor onde era direcionada a negociação da aquisição de imunizantes. E ele, chamado lá, comparece de maneira informal, cumprimenta os empresários e faz ali aquele anúncio que está gravado em vídeo. Com todo o respeito, não vejo ali nenhum indício, de crime ou de falta ética ou de qualquer outra natureza. E, na verdade, eu vejo algo diferente. Eu vejo esse vídeo desmentindo a narrativa dos acusadores da CPI, que diziam que o governo não queria comprar vacina, não negociava vacina, mas conversou. E aqui, inclusive, com a empresa que representava um produto chinês. Aí eu já vi agora há pouco gente falando, mas não quis comprar do Butantan. Já tinha contrato assinado com o Butantan. A vacina já tinha começado a ser aplicada no dia 17 de janeiro. Essa intenção foi depois, foi posteriormente. Portanto, agora, veja, a oposição na CPI deve colocar esse fato como o segundo maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. De novo, sem contrato assinado, sem vacina comprada, sem um centavo de real pago, mas para a oposição isso é corrupção. O sistema de controle e compliance do Ministério da Saúde está funcionando bem. Até agora, nenhuma proposta de trambiqueiro atravessador avançou. E nem de empresas que até têm legitimidade no mercado, mas que, a par de alguns levantamentos, também essas empresas não prosperaram. Eu acho que está funcionando bem. Não vejo caso aqui para esse alarde todo de que está diante de um crime ou de um escândalo. O senhor acredita que seria o caso, senador, então, para que as coisas fiquem melhor esclarecidas nesse retorno dos trabalhos da CPI, ouvir essas pessoas que aparecem no vídeo, ouvir a versão dessas pessoas, que negociação estava sendo feita, o que foi tratado com o ministro Pazuello e, de repente, ouvir novamente o ministro para entender por que ele se contradisse nesse ponto específico, quando questionado sobre a vacina da Pfizer, ele disse que não cabia ao ministro negociar vacinas, algo do tipo, e aí
aparece no vídeo negociando vacina com pessoas que são intermediários, né? Se aparecem como intermediários da vacina Coronavac. Eu não sei se nós assistimos o mesmo vídeo, mas no vídeo Sim. que eu assisti, ele não está negociando vacina, ele está apenas fazendo um anúncio ali da tratativa que aconteceu na Secretaria Executiva do Ministério. Isso não é negociação, é muito diferente. Negociação são dadas em outros termos e em outras circunstâncias também. Agora, querer convocar esse grupo para ir na CPI é fazer a CPI trabalhar justamente na lógica do caranguejo, andando para trás. Porque o que foi feito nessa situação aqui? O contrato avançou? Houve a assinatura do contrato, o pedido da vacina, houve o desembolso da metade do valor, foi pago alguma coisa? Bom, se não foi feito nada disso, por que movimentar a estrutura da CPI para apurar o crime inexistente? Isso aqui é o clássico caso da teoria do crime impossível. Mas, ao mesmo tempo, me chama muita atenção o fato do esforço que está sendo feito aqui e até o nível de alarde que está dando em cima disso, quando nós temos escândalos escabrosos acontecendo no Brasil afora, envolvendo compra de respiradores, compra de equipamentos, insumos em hospitais de vários estados da federação. O caso do Consórcio Nordeste é um caso clássico, desvio já caracterizado, né? Recurso pago antecipadamente para uma empresa de fachada, equipamentos nunca entregues, Santa Catarina, Pará, Amazonas. Ou seja, nós temos casos de corrupção Brasil afora escancarados. Mas isso não querem investigar. Querem avançar com a investigação em cima do nada. Isso aqui, para mim, a não ser que alguém me apresente evidências de que houve realmente a contratação, houve o pagamento indevido em cima disso, caso contrário, é investigar o nada, é investigar o inexistente. O próprio Ministério da Saúde fez o dever de casa e me parece ter afastado essa negociação. Não há o que investigar. Há o que investigar, sim, onde houve desvio, onde houve corrupção. Mas parece que tem muita gente interessada em não investigar a corrupção. Eu vou colocar nessa conversa, senador, para a gente seguir falando sobre a CPI, o que vai acontecer, o que acontece no recesso e depois, o Kenzo Matida, que está em Brasília. Kenzo, segue daí. Olá. Obrigado, Tainá. Senador Marcos Rogério, eu gostaria de entrar num assunto agora relacionado, que foi muito tratado lá no começo dos trabalhos da CPI da pandemia, que é relacionado à cloroquina. Essa semana o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica ali, desaconselhando o uso da cloroquina. Esse assunto foi bastante debatido no começo dos trabalhos da CPI. Agora, diante dessa nota técnica do Ministério da Saúde, como é que o senhor avalia essa nota diante de tudo que foi dito na CPI, principalmente pelos senadores aliados ao governo Jair Bolsonaro? Veja, eu acho natural. Assim, o ministro da Saúde lá esteve e disse, né, que a Conitec faria essa análise e que o Ministério da Saúde se posicionaria face ao novo momento, às novas circunstâncias em que a medicina do mundo inteiro, né, estava passando. Ou seja, uma coisa é o cenário de 2020, quando não se tinha ainda estudos avançados, não se tinha volume de informação ou informação mais apurada com relação ao uso desse ou daquele medicamento. Então, hoje, a par das informações que tem, obviamente que cabe ao Ministério da Saúde se posicionar dentro daquilo que é o seu papel. Eu acho absolutamente normal isso. Não vejo nenhuma contradição, não vejo que isso deponha contra quem quer que seja que tenha defendido alguma posição. Veja, naquele momento, o governo federal, o Ministério da Saúde, os governos estaduais, as prefeituras fizeram uso desse fármaco, né? Não tinha opção, a opção que tinha, né, os estudos iniciais apontavam um nível de resposta em relação a esse fármaco. Hoje, com as informações que tem, descarta seu uso. Ninguém está recomendando o uso da cloroquina ou da hidroxi nesse momento. Hoje você tem outros medicamentos dentro do protocolo que são utilizados. Agora, uma coisa tem que deixar claro aqui, Kenzo, é não afastar a liberdade, a autoridade do médico para, dentro da sua experiência clínica, prescrever aquilo que acha adequado para o paciente, ainda que dentro do protocolo off-label. Porque se você não tem um medicamento, né, chancelado por nenhuma agência reguladora especificamente para a Covid,
Vai deixar o paciente em casa até faltar ar, depois ter que procurar uma UTI? Essa é uma questão que quem tem que decidir o tipo de protocolo que oferecer para um paciente ou para o outro é o médico que acompanha o caso. Senador Marcos Rogério, eu sei que o senhor está com um tempo curto, né, e arrumou um tempinho aqui para conversar com a gente. Te agradeço a participação no 360 hoje. Até uma próxima. Obrigado, Tainá. Realmente, vou pegar o voo daqui a pouco. Agradeço a gentileza. Bom final de semana a vocês. Tchau, tchau. Obrigada.